The Glass Bead Game, romance de Hermann Hesse. Ed Brás. O Jogo das Contas de Vidro, tradução de Lavínia Abrances Viotti e Flávio Vieira de Souza, Bestbolso, 2007, que se passa no século XXV, descreve em termos vívidos como a sociedade do futuro poderá mesclar arte e ciência. 217 O romance trata de um jogo, mais complexo que o xadrez, que possibilita aos jogadores conjugar o conhecimento das artes e das ciências. O biólogo E. Wilson descreveu algo semelhante, a que deu o nome consciência, considerada a integração das humanidades com as ciências. 218 Essas duas áreas são consideradas esferas distintas de estudo e atividade. No entanto, artistas e designers frequentemente recorrem a outras áreas de conhecimento como matemática, engenharia ou computação. O neurodesign oferece a perspectiva de pelo menos em parte conjugar arte e design com psicologia e neurociência. A inclusão das ideias de neurodesign pode aumentar o engajamento emocional, a captação da atenção e a memorabilidade de produtos e serviços. Como vimos neste livro, já dispomos de ampla variedade de insights dos laboratórios de neurociência sobre como criar imagens mais eficazes, e esse corpus de conhecimento tende a aumentar no futuro. Neste capítulo, descrevo por que acho que o neurodesign será usado cada vez mais nos próximos anos, com a adoção de novas tecnologias e com aplicações em novas áreas. Primeiramente, por meio do neurodesign, as organizações serão capazes de se comunicar com mais eficácia, criando imagens que as conectam melhor com o público e ajudando as pessoas a valorizar o papel do neurodesign. A adoção de novas abordagens de neurodesign também pode contribuir para aumentar a importância do design nas organizações. Muitas organizações em que as decisões acabam seguindo critérios financeiros adotam tradicionalmente modelos racionais do comportamento dos consumidores, semelhantes ao AIDA, descrito no capítulo 1. Elas já reconhecem que o design tem um papel a desempenhar em seu sucesso, mas, como até agora tem sido difícil quantificar essa contribuição, o design inspira menos autoridade e respeito do que outras atividades de negócios que podem ser rastreadas numa planilha. Ao se demonstrar sua influência quantificável, o design talvez seja mais reconhecido pelos tomadores de decisões. As empresas precisam abandonar o pressuposto obsoleto de que os consumidores são totalmente racionais. Aquelas que compreendem melhor os efeitos de fatores não racionais como pré-ativação, destaque visual, primeiras impressões ou empurrões de economia não comportamental tendem a ser mais competitivas do que aquelas que ainda seguem um modelo racional totalmente baseado na mente do sistema 2. Suas comunicações serão mais compatíveis com a maneira como os consumidores realmente recebem e reagem às informações. Até agora, ao avaliar imagens, temos confiado meramente em opiniões. Hoje, temos todo um conjunto de ferramentas que captam respostas mais intuitivas e instintivas. No entanto, embora o neurodesign tenha o potencial de humanizar os negócios mais racionais, será que corremos o risco de desumanizar e racionalizar excessivamente o processo do design em si? O bom design pode nos tocar emocionalmente e falar com a nossa mente irracional e inconsciente. Não é um processo totalmente sistemático. Às vezes, a solução certa para um problema de design pode ser a que transgride algumas regras. Nem sempre seguir as regras traz os resultados esperados. Além disso, as preferências das pessoas mudam com o temperamento dos tempos, com a moda e com os estilos vigentes.
Será que a redução do design a uma série de regras, e até o desenvolvimento de softwares para criar designs, comprometerá a humanidade e a sensibilidade do processo? Esse é um risco que se corre se os métodos de neurodesign forem seguidos com muita rigidez. Há, porém, algumas razões pelas quais isso não precisa ser um problema inevitável. Primeiramente, como mencionamos no começo do livro, o neurodesign é provavelmente mais bem usado como ferramenta para reforçar as competências e as intuições dos designers. A formação em design já ensina várias regras e técnicas aos designers. O neurodesign apenas as amplia e enriquece. Ao contrário da arte, o design geralmente tem um objetivo. Ele precisa criar alguma coisa prática, ou produzir um efeito específico nos observadores. O neurodesign apenas ajuda o designer, oferecendo-lhe mais ideias plausíveis para alcançar esse objetivo e para resolver problemas específicos de design. Em segundo lugar, é inevitável que algumas áreas de design sejam automatizadas, com a necessidade crescente de novos designs em mostruários e páginas de internet, e premência de configurá-los rapidamente para atender a diferentes requisitos, como a personalização da aparência de uma página de internet. Para melhor atender às demandas dos visitantes, já é difícil para os designers reformular continuamente todos os designs, conforme as circunstâncias cada vez mais mutáveis. Não há tempo e dinheiro suficientes para todas essas atualizações constantes. Como alternativa, considere essa categoria de design como gabaritos neuroinspirados. Esses gabaritos já são muito usados em web design, por exemplo. Softwares específicos provavelmente partirão de elementos de design pré-existentes, criados por humanos, sejam eles desenhos ou fotos, e os misturarão e mesclarão de novas maneiras, para produzir determinados efeitos. Por exemplo, a empresa The Grid. https://thegrid.io/fecha-parênteses de São Francisco, Califórnia, oferece software de inteligência artificial para criar sites de internet. Alimenta-se o sistema com o estilo básico do site a ser criado, por exemplo, profissional ou casual, e com as prioridades do site, por exemplo, mais sign UPS, reprodução de mídia ou vendas, e o software automaticamente desenhará e construirá o site. Alguns aplicativos de smartphone já tiram a foto e a entregam ao usuário, com diferentes estilos gráficos, como apresentá-la como se fosse uma pintura. Esses são apenas dois exemplos de como certos elementos de design estão sendo automatizados. Como a indústria está se aquecendo para a abordagem de neurodesign. Meu colega de longa data no desenvolvimento e preconização da pesquisa e aplicação do neurodesign, Tom Noble, é um veterano em marketing e em pesquisa de mercado. Ele tem acompanhado como a abordagem do neurodesign está sendo adotada pelas equipes de criação com mais entusiasmo do que as tradicionais pesquisas de mercado. As equipes de criação de há muito têm dificuldades de relacionamento com a pesquisa de mercado tradicional vista como obstáculo embaraçoso que solapa, debilita e compromete seu trabalho, e como interferência que, aos seus olhos, carece de credibilidade e validade. Como poderia ser de outra maneira? Afinal, a pesquisa tradicional mede respostas lógicas e racionais, não as percepções e sentimentos inconscientes que as equipes de criação se empenham em evocar. Os insights das abordagens científicas parecem engendrar melhor compreensão dos gatilhos criativos de causa e efeito, e, assim, ajudam a desenvolver o que eu chamo de intuição aumentada entre as equipes de criação, um senso mais agudo de como suscitar os padrões de resposta pretendidos no público.
Alvo. Longe de restringir a criatividade, minha visão é que, usada dessa maneira, a ciência é liberadora. Entretanto, à parte as preocupações com a possibilidade de o neurodesign super-racionalizar ou desumanizar o design, há escrúpulos quanto a abusos éticos dessas técnicas. À medida que aprendemos mais sobre psicologia humana e se intensifica a disputa pela atenção dos consumidores, muitos designers descobriram maneiras de se tornar mais convincentes e de criar experiências mais adictivas. Por exemplo, os desenvolvedores de jogos para smartphones usam conhecimentos da psicologia de jogos para maximizar o poder viciante. Tudo, como a aparência colorida dos gráficos, a dinâmica e a cinemática dos jogos, a pontuação e a escalada de dificuldade, é testado e ajustado, para tornar a experiência a mais prazerosa, adictiva e compulsiva possível. De um lado, esse tipo de exacerbação do prazer pela manipulação do design proporciona mais satisfação aos usuários, mas, de outro, se levado longe demais, ele poderia ser considerado antiético em certos contextos. Por exemplo, já se constata preocupação crescente nas economias desenvolvidas com propaganda e embalagem de produtos açucarados demais, sobretudo quando destinados a crianças. Do mesmo modo, como já mencionamos, alguns países obrigaram as empresas fabricantes de produtos de tabaco a remover designs dos maços de cigarros, conscientes da contribuição do design para tornar esses produtos mais sedutores. Penso, porém, que essas inquietações não têm a ver apenas com o neurodesign. Também se manifestam em relação a como encaramos a propaganda e a atividade comercial em geral. Os designers há séculos vêm buscando novas maneiras de persuadir. O neurodesign talvez ter bem sua eficácia, mas é apenas uma extensão de tendências que evoluem há muito tempo. Aplicações do neurodesign. O design se estende a todos os âmbitos da vida. Além de áreas como o web design, propaganda e embalagem, outras podem ser influenciadas por insights e pesquisas de neurociência, como se vê a seguir. Design neuroeducacional. As pesquisas sobre neurodesign podem gerar insights sobre como tornar as informações mais memoráveis e engajadoras. Da mesma maneira como os infográficos são uma maneira eficaz de transmitir informações complexas em forma gráfica e acessível, é enorme o escopo para usar design e imagens como ferramentas de educação e aprendizado. Conceitos mecânicos e científicos, por exemplo, são tópicos prioritários para serem ensinados com recursos visuais. Temas como o funcionamento interior de células biológicas ou o funcionamento mecânico de máquinas e motores ficam mais compreensíveis com imagens de cortes transversos ou vídeos de animação de suas operações. Esses tipos de imagens e animações já existem, mas, com o uso de insights de neurodesign, muito mais campos da educação poderiam ser aprimorados com o acréscimo de imagens engajadoras, esclarecedoras e memoráveis. Neurocinema. Os filmes cinematográficos já são naturalmente testados pelos espectadores, cujo feedback indica sua probabilidade de sucesso com o público e orienta o lançamento de novas versões, a repetição de sequências e a escolha das cenas a incluir nos trailers. As pesquisas sobre neurodesign podem contribuir para aumentar a eficácia do processo, usando ferramentas de pesquisa que rastreiam as respostas dos espectadores ao filme. Em tempo real, os pesquisadores podem aprender que tipos de visuais têm mais probabilidade de disparar diferentes emoções e, em especial, que induzem mais as pessoas a querer ver o filme. Por conseguinte, são mais indicados para incluir no trailer.
Mesmo nos primeiros estágios do planejamento de filmes, as pesquisas sobre neuroimagens podem ser usadas para testar que atores têm mais probabilidade de atrair o público com as imagens certas, considerando a natureza das emoções e a temática do filme. Os algoritmos de computação já revolucionaram os efeitos especiais cinematográficos. Os cineastas hoje usam a computação como qualquer outra ferramenta, que os ajuda a criar personagens e ambientes realistas. O neurodesign pode facilitar a produção de imagens artificiais que pareçam mais realistas. Por exemplo, ao filmar a trilogia O Hobbit, o diretor Peter Jackson tinha planejado filmar a montanha cheia de moedas de ouro, onde se situava o covil do dragão, usando pilhas de moedas geradas por computador. Construiu-se uma simulação de computador para figurar milhões de moedas de ouro empilhadas, com a programação dos aspectos físicos corretos, considerando como o tamanho, o peso e a forma das moedas afetaria sua movimentação nos diferentes contextos. No entanto, quando Peter Jackson lançou seu olhar experiente de diretor sobre as imagens produzidas por computação gráfica das pilhas de moedas em movimento, alguma coisa lhe pareceu errada, embora a equipe de filmagem não conseguisse identificar a causa do estranhamento. Por fim, eles abandonaram as imagens geradas por computador e rodaram outra sequência com milhares de moedas reais. Quando as imagens produzidas por computação gráfica preenchem todos os requisitos para parecerem reais, mas, na prática, não correspondem às expectativas, alguma coisa está faltando. Esse algo pode ser algum aspecto físico que não foi replicado com exatidão pelo computador. A solução para essas discrepâncias entre a teoria e a prática talvez seja uma melhor compreensão das pistas visuais, que nos dizem se algo parece real ou artificial. Neuroarquitetura. A maneira como os ambientes artificiais são desenhados pode afetar nossos pensamentos e sentimentos. Por exemplo, o efeito catedral é o fato de as pessoas se sentirem mais criativas quando estão em ambientes internos com teto alto. O neurodesign pode estimular insights que tornem os edifícios e interiores mais belos. Também pode ajudar a conceber edifícios que predisponham as pessoas para estados mentais mais adequados. Por exemplo, é possível desenhar ambientes de trabalho por meio de técnicas semelhantes à do efeito catedral, que levem os trabalhadores a ser mais produtivos e criativos e a se sentir mais satisfeitos. Ou é viável projetar ambientes hospitalares mais relaxantes e mais acolhedores para os pacientes. As enfermarias e os equipamentos para crianças poderão parecer mais amigáveis e menos hostis. Um hospital revestiu o aparelho de fMRI, em geral, um tubo com aparência assustadora, com padrões coloridos, para lhe dar um aspecto menos hostil e até mais aconchegante em seu interior. Neuromoda. Como a moda reflete o espírito e as tendências da época, sua variabilidade talvez a torne menos sujeita a predisposições suscitadas pelo neurodesign. No entanto, novidade e beleza são muito importantes para o design de moda, atributos para os quais o neurodesign tem muito com que contribuir. Além disso, empresas e organizações cujos trabalhadores usam uniformes podem recorrer a pesquisas de neurodesign para criar roupas que reflitam melhor o ethos organizacional, por exemplo, que cores e estilos de roupas são mais capazes de conotar expertise, amizade, autoridade e credibilidade. As pessoas poderiam recorrer a insights de neurodesign para escolher as roupas mais adequadas a serem usadas numa entrevista de emprego ou na foto para sites de namoro para parecer mais atraente. Neurovideogame.
A indústria de videogames é hoje maior do que a indústria cinematográfica. À medida que os computadores ficam mais rápidos e os gráficos se tornam mais realistas, os games têm um potencial de se tornar ainda mais imersivos. Para isso, precisam engajar emocionalmente e criar experiências divertidas. Semelhante ao neurocinema, a pesquisa sobre videogames pode identificar nos jogos os gatilhos que disparam as respostas emocionais mais fortes. A maioria dos jogos complexos tenta evocar sentimentos de vibração ou medo, mas também é possível despertar outros sentimentos como empatia, surpresa, espanto ou diversão. Fazer os gráficos de games parecerem mais realistas ou escolher os melhores gráficos para usarem. Anúncios de games também são áreas que podem se beneficiar com as pesquisas e insights em neurodesign. Aplicativos de neurodesign para consumidores. Os aplicativos de smartphone para filtrar e editar fotos são usados hoje por milhões de fotógrafos amadores entusiásticos. A ascensão das mídias sociais, dos aplicativos de mensagens e das páginas de internet pessoais impulsionou o interesse não só em tirar fotos, mas, sobretudo, em tirar fotos que impressionem ou que os outros queiram compartilhar. É possível que, no futuro próximo, haja aplicativos para consumidores que usem os princípios de neurodesign para aprimorar, editar ou filtrar imagens, de modo a aumentar sua atratividade ou compartilhabilidade. Ao tirar uma foto, o fotógrafo profissional aplica muito conhecimento intuitivo sobre como enquadrar e compor a tomada, como obter a iluminação adequada, como ajustar a câmera e, por fim, que fotos escolher, das muitas tiradas, para serem divulgadas. Pelo menos parte desse conhecimento pode ser captado em software e disponibilizado para fotógrafos amadores. A nova geração de simulações de varejo realistas. A simulação visual em 3D já existe há muitos anos. Lançada pelos setores que precisavam dela e que tinham dinheiro para financiá-la, como a de simuladores de voo para a indústria aeronáutica e, mais recentemente, temos visto os avanços da simulação realística em filmes e em videogames. A Paravision, com sede no Reino Unido, é especialista em oferecer esse tipo de simulação a designers de embalagens. O software deles não só torna a simulação 3D mais rápida e fácil para os designers, mas também, o que é crucial, possibilita sua aplicação em ambientes realistas de lojas, por exemplo, numa prateleira de supermercado, para ver sua atuação no contexto e em confronto com a concorrência. A equipe vai a uma loja e a escaneia em 3 dimensões, criando um modelo em que é possível inserir os designs de embalagens. Se os designers quiserem ver os efeitos de mudança de cores, texturas ou iluminação, o sistema pode percorrer rapidamente as diferentes opções, em tempo real, mostrando como fica o conjunto no contexto. E veem tudo isso no ambiente simulado da loja, testando os efeitos relativos da mudança e da combinação dessas variáveis. Novas telas e formatos. Importante impulsor do neurodesign nos próximos anos será a proliferação de telas eletrônicas. À medida que se tornam mais baratas, elas estão se espalhando em muitas formas de tamanhos. Desde monitores minúsculos em equipamentos elétricos e em telas pequenas de smartwatches, relógios inteligentes, na ponta popular, até telas imersivas gigantes de IMAX, na ponta sofisticada. No meio termo, muitos são os formatos e dimensões de novas telas que em breve estarão disponíveis. Da mesma maneira como os smartphones obrigaram os usuários a se ajustar e a se sentir à vontade com a estética e com os designs de interface, os novos tipos de telas sem dúvida desenvolverão suas próprias linguagens de design.
Assim como vemos e interagimos diferentemente com telas de televisores, computadores e dispositivos móveis, os novos dispositivos terão suas próprias peculiaridades e demandas, que exigirão insights de design, para torná-los acessível ao uso e para otimizar seus formatos, de modo que sejam mais engajadores para os usuários. Por exemplo, as telas pequenas de smartwatches exigem que os designers repensem como apresentar informações. De que maneira otimizar os designs para telas tão pequenas? Que tipos de designs provavelmente funcionarão melhor em telas tão compactas? Cada uma dessas novas mídias precisará de novos tipos de designs sob a perspectiva de visualização e interação. Telas baratas como papel. Outra maneira de as telas se multiplicarem no nosso cotidiano é uma tecnologia denominada ink, ou tinta eletrônica. Até hoje, tivemos papel e tivemos telas, duas mídias distintas. O ink, porém, é como um híbrido das duas mídias. E acena com a viabilidade de livros que combinam o melhor do papel impresso com o melhor dos leitores eletrônicos. Como vimos no capítulo 8. Ler em telas pode ser uma experiência de qualidade inferior à de ler em papel, uma vez que as telas não oferecem o feedback físico e intuitivo que obtemos dos livros convencionais. O papel ink, porém, pode resolver esses problemas, ao mesmo tempo em que mantém os benefícios dinâmicos das telas, isto é, a possibilidade de mudar imagens e usar animações. Como os livros mágicos nas histórias de Harry Potter, a tecnologia ink oferecerá o aspecto físico e a percepção táctil do papel, mas também terá imagens móveis em suas páginas. O comentarista de tecnologia Kevin Kelly assim a descreve: o papel ink pode ser fabricado em folhas tão delgadas, sensíveis e econômicas quanto o papel convencional. Uma centena dessas folhas pode ser enfeixada numa lombada e encadernada entre capas elegantes. Agora, o e-book de fato se assemelha muito aos velhos livros de papel, com páginas superpostas, mas com conteúdo mutável. 219. Os designs que hoje são impressos em papel ou papelão e, portanto, são fixos e estáticos, podem se tornar dinâmicos. Imagine, por exemplo, embalagens em supermercados feitas com superfícies de telas delgadas. Os designs nelas inseridos poderiam mudar ao longo do dia, dependendo das características demográficas dos compradores na loja. Ou talvez dependendo do tempo lá fora, por exemplo, num fim de semana ensolarado. As embalagens de alimentos e bebidas para churrascos ou piqueniques poderiam ser ostentadas com mais destaque. Realidade virtual e aumentada. Realidade virtual é o efeito que se obtém ao usar um headset perto dos olhos para imergir os usuários em um mundo 3D, completamente à parte do ambiente real em que estão fisicamente. Os headsets de realidade aumentada são transparentes, de modo que as imagens na tela se sobrepõem à visão do mundo real. São um pouco como os heads-up displays ou monitores de alerta, que os pilotos de caças usaram durante anos. Ambas as tecnologias estão prontas para fazer a transição do laboratório de desenvolvimento para o mundo dos produtos de consumo e, portanto, para popularizar novos formatos de tela nos próximos anos. A realidade virtual consiste em fazer o mundo simulado na tela parecer real, mesmo que o corpo esteja em ambiente totalmente diferente. Em muitos usuários, o efeito pode acarretar enjoo de movimento, ou cinetose, na medida em que o feedback físico da cabeça e do corpo não é compatível com o feedback visual dos olhos. Um truque visual para superar essa sensação é a inserção de um nariz artificial no centro da tela, comparável à visão do próprio nariz,
que se encontra constantemente em seu campo visual, da qual nos desligamos conscientemente. Dessa maneira, quando se movimenta a cabeça, a visão súbita do nariz na parte inferior do campo visual também se desloca, contribuindo para melhorar a experiência, com uma sensação física mais natural. Outro problema com a realidade virtual é querer percorrer no ambiente simulado distâncias maiores do que as possíveis no ambiente real. O usuário corre o risco de bater com a cabeça na parede no ambiente real, ao ver diante de si um espaço aberto no ambiente simulado. A solução para esse problema envolve alguns truques inteligentes para ludibriar o sistema visual. Cada vez que a pessoa vira o corpo no ambiente real em que está se movimentando, o mundo simulado vira um pouco menos. A diferença não é imediatamente perceptível, mas ilude a pessoa a pensar que está percorrendo distâncias maiores no mundo simulado, enquanto se desloca em círculos no mundo real, evitando as paredes. Muitos desses truques visuais, sem dúvida, serão desenvolvidos à medida que os designers se empenham na criação de simulações de realidade virtual. A realidade aumentada, AR, oferece a perspectiva de integrar monitors e ambientes gerados por computação gráfica no mundo cotidiano ao nosso redor. Já temos muitos monitors físicos no mundo real, de telas de computador e dispositivos móveis a cartazes, painéis e letreiros, mas a realidade aumentada intensificará drasticamente essa profusão de imagens e mensagens no futuro próximo, ao usar óculos de realidade aumentada, informações e gráficos pairarão à sua frente e se sobreporão continuamente ao mundo real. Ao caminhar pela rua, você verá informações em tempo real sobre mensagens e e-mails. Previsões do tempo e itens da agenda despontarão diante dos seus olhos, dependendo da hora, da sua localização no mundo real e da configuração do monitor. Ao passar por lojas, ofertas e sugestões personalizadas surgirão na tela na forma de anúncios gráficos que parecerão sobrepostos à fachada e às vitrines da loja. Descobrir as melhores maneiras de apresentar informações de forma gráfica em contextos de realidade aumentada exigirá muita pesquisa e compreensão de psicologia visual e de neurociência. Qual é a melhor maneira de integrar informação no dia a dia das pessoas, sem sobrecarregá-las ou levá-las a tropeçar em objetos ao seu redor? Como expor informações complexas em monitors de realidade aumentada? Juntas, essas duas tecnologias dispararão uma irrupção de telas em todos os lugares e circunstâncias da vida, aumentando a exposição de imagens desenhadas de todas as espécies. À medida que telas de informações proliferam por toda parte, decidir como distribuir a atenção passa a ser um desafio premente do cotidiano. O número de páginas de internet, de artigos, de vídeos e de imagens está crescendo em ritmo exponencial. Entretanto, nosso limiar de atenção e nosso tempo disponível são recursos finitos. No trabalho ou no lazer, todos estamos lidando com fluxos de informação crescentes. Também aqui a abordagem de neurodesign pode ajudar. Sabemos que as imagens facilitam a compreensão e agilizam o consumo de informações complexas. Também sabemos que as imagens que têm esse propósito, tornar as informações mais fáceis de compreender do que o esperado, tendem a ser mais eficazes e mais apreciadas. Portanto, desenvolver melhores maneiras de reduzir a complexidade por meio de imagens deve ser meta óbvia para os designers, ou seja, ter as competências necessárias para criar bons infográficos será atributo cada vez mais procurado. Veja o caso da propaganda, por exemplo. Hoje, os gastos com propaganda são meio como um tiro no escuro, sem a certeza de que atingirá o alvo.
Até hoje, o lamento famoso da indústria da propaganda é a certeza de que metade das suas despesas com anúncios são desperdício, só que não sabem que metade com maior capacidade de rastrear que anúncios e imagens atrairão mais olhares, e com os mesmos comportamentos de despesas. Tanto online quanto nas lojas, é possível compreender melhor como a exposição a imagens pode induzir a compra. Por exemplo, por enquanto, pouco se sabe sobre quantas vezes os consumidores precisam ver uma imagem de marca ou produto antes de começarem a se lembrar e de reconhecer a marca ou produto, ou como fatores do tipo contexto, ambiente ou hora do dia afetam essa capacidade de lembrança e reconhecimento. Depois de certo número de exposições a uma imagem, como o design de um anúncio ou embalagem, ela pode se tornar tão familiar para o espectador que começa a perder parte de seu apelo e a ficar cansativa. Esse aspecto pode ser rastreado e medido e, quando atingido o limite, a imagem pode ser simplificada ou alterada, para novamente parecer mais instigante. Mais dados para a descoberta de padrões. O aumento da capacidade de rastrear a exposição e as respostas das pessoas a imagens online gerará muitos dados novos para os pesquisadores de neurodesign. Interpretar esses dados e buscar padrões significativos, que tipos de imagens geram que tipos de respostas, será um desafio. Apenas a disponibilidade de grandes conjuntos de dados nem sempre dispara insights automáticos. Se o conjunto de dados for grande demais, as correlações entre causas e efeitos podem ser meramente aleatórias. Em outras palavras, quando se buscam padrões durante bastante tempo com persistência suficiente, sempre se descobrem coincidências fortuitas. É como diz Rory Sutherland, vice-chairman do grupo Ogilvy, no Reino Unido. Quanto mais dados se tem, mais ouro eles contêm, mas ao preço de um volume ainda maior de ouro falso, correlações espúrias, variáveis traiçoeiras, e assim por diante. A elaboração de uma narrativa inexata, mas plausível, é muito mais fácil quando se pode escolher entre 50 informações do que quando se dispõe de apenas 5 informações. 220. Por isso é que os testes bem controlados, à luz do que se espera encontrar, ainda são valiosos. Do contrário, você pode se iludir e encontrar padrões que efetivamente não passam de miragens. No entanto, o conhecimento teórico pode ser combinado com grandes conjuntos de dados. Se os dados online apresentarem padrões que fazem sentido teórico e que podem ser confrontados com futuras medições, essa é uma abordagem de pesquisa valiosa. Visão computacional. O uso de software para compreender inputs visuais de câmeras é um campo de pesquisa em rápido crescimento. A visão computacional ou visão de máquina tem numerosas aplicações. Por exemplo, veículos autônomos exigem software de reconhecimento visual muito sofisticado. Numerosas são as aplicações do reconhecimento de faces em fotos, vídeos e câmeras, das quais uma das mais importantes são os recursos de segurança para a identificação de pessoas na multidão. A computação afetiva é um campo correlato, que busca reconhecer emoções humanas em inputs como imagens de rostos de pessoas. A computação afetiva ajudará nossos computadores e gadgets do dia a dia a nos compreender, reconhecendo e rastreando nossos sentimentos. Semelhante à codificação da ação facial, essa área de pesquisa também pode ser aplicada ao neurodesign, ampliando as atuais medições de codificação de ação facial para a identificação de novas emoções, além das 6 emoções faciais de reconhecimento universal. Igualmente, à medida que explode a quantidade de imagens
Online, os softwares precisarão melhorar no reconhecimento, rastreamento, busca, indexação e organização de imagens. O aplicativo gratuito Google Fotos é capaz de analisar as fotos armazenadas pelos usuários, reconhecendo e rotulando objetos, como paisagens ou edifícios, e até reconhecer o que está acontecendo na foto, se é uma festa de aniversário ou um concerto musical. O software pode até usar planos de fundo e marcos geográficos para identificar a localização da foto, se não houver informações de geotagging. A internet contém muitos marcadores do quanto as pessoas gostaram das imagens. As fotos são curtidas no Facebook, repinadas no Pinterest, recebem corações no Twitter ou são curtidas no Instagram. As informações sobre likability, simpatia, carisma e viralidade das imagens é um recurso gratuito crescente à disposição dos pesquisadores. Quando combinado com ferramentas de visão computacional para a análise de imagens, o potencial para a compreensão cada vez mais sofisticada do que induz as reações das pessoas fica cada vez mais evidente. À medida que o software melhora na decodificação de inputs de câmeras, muitos serão os desdobramentos para o neurodesign. O software para a decodificação de imagens e fotos pode tornar-se ferramenta de pesquisa poderosa em neurodesign, para analisar vastos bancos de imagens, com exatidão e rapidez até então inimagináveis. Antes desse tipo de software, seriam necessários muitos milhares de horas de trabalho de pesquisadores humanos para vasculhar as imagens e codificar seus diferentes aspectos visuais. Hoje essa tarefa é quase automática. O que o neurodesign ainda precisa aprender? O neurodesign ainda é uma área incipiente. Há muito a aprender. Em especial, 4 são as áreas que precisam de mais pesquisa, conforme abaixo. Efeitos no tempo. Os testes, em geral, são feitos como exercícios avulsos. Mede-se a reação das pessoas a designs e imagens que lhes são mostrados. O que pouco se sabe é como as reações mudam no tempo. Por exemplo, quais são os efeitos de ver uma imagem várias vezes no intervalo de semanas ou meses. Esses padrões de respostas evoluem no tempo, como a capacidade das pessoas de se lembrar ou de reconhecer vários tipos de imagens desvanecem no tempo, e como esse processo é afetado pelo número de vezes em que viram a imagem. Todas essas perguntas exigirão mais pesquisas. Compreensão dos gostos individuais. A maioria das ideias deste livro envolve efeitos que devem funcionar em amplo espectro da população. Esses efeitos atuam no nível inconsciente ou apenas semiconsciente. Quando se considera como o cérebro processa os elementos de nível mais baixo das imagens, contraste, aspectos básicos da composição, como simetria, ou reconhecimento de expressões emocionais. Nos rostos, os mecanismos da mente são mais semelhantes do que diferentes. No entanto, sabemos que os gostos são muito variáveis. Experiências pessoais, aspectos culturais, memória das imagens vistas no passado, personalidade, e assim por diante, tudo isso compõe múltiplas camadas que se sobrepõem às das reações mais primitivas das idiosincrasias pessoais. Por exemplo, certas referências culturais serão reconhecidas pelas pessoas que cresceram em uma cultura, mas não em outra, por um grupo etário, mas não por outro. Compreender melhor as preferências individuais em relação a imagens pode criar experiências mais personalizadas. Por exemplo, os sites poderiam acumular informações suficientes sobre os visitantes frequentes para conhecer suas preferências. Assim, oferecer versões de imagens com mais probabilidade de atraí-los.
Os usuários já estão familiarizados com o conteúdo de anúncios exibidos em sites como o Facebook ser ajustado aos seus interesses, por exemplo, produtos que pesquisarão recentemente. É a sintonia fina, personalizada, do estilo dos anúncios e imagens. Também é possível que haja padrões generalizáveis em gostos e preferências, induzidos por fatores demográficos. Por exemplo, poderíamos compreender melhor como nacionalidade, gênero, idade e educação influenciam nossas preferências visuais. Diferentes fontes, cores, contrastes e outros atributos podem ser usados em diferentes versões das mesmas imagens exibidas num site, dependendo de quem, onde e quando estão sendo acessadas. Efeitos interação. Muitas das descobertas em neurodesign decorrem de testes em que somente um elemento de design varia no tempo. Na realidade, porém, é provável que muitas variáveis se combinem, se imbriquem e interajam para compor a resposta de um indivíduo a uma imagem. Quando diferentes efeitos se influenciam mutuamente, às vezes um efeito se sobrepõe a outro. Não raro, ocorrem resultados aparentemente contraditórios. Simplesmente ainda não sabemos o bastante a esse respeito. Como no caso de um medicamento recém-desenvolvido, às vezes se constata certo efeito de neurodesign, mas com efeitos colaterais inesperados. Validade ecológica. Validade ecológica é um termo de pesquisa psicológica que denota o grau de exatidão de uma teoria em prever comportamentos do mundo real. Até agora, muitas teorias de neurodesign foram comprovadas por pesquisas de laboratório. A maneira como alguém se comporta no mundo real às vezes pode ser diferente da maneira como responde em um teste científico. Mesmo que a pesquisa não tenha sido feita em ambiente de laboratório, sabemos que as respostas podem variar conforme o contexto. Compreender as respostas em ambientes do mundo real pode ser possível por meio de novas ferramentas de pesquisa, por exemplo, wearables, ou vestíveis. No dia a dia das pessoas, dispositivos vestíveis, como smartwatches com sensores, podem ser usados para monitorar, com a permissão delas, suas respostas emocionais ao que estão vendo. Se esses dados estiverem associados ao que viram, por exemplo, mediante marcas temporais ou carimbos de tempo em seu histórico de visualizações na internet, será possível compreender, em grande escala, no mundo real, as reações das pessoas a imagens. Evidentemente, embora, em teoria, isso seja possível, talvez seja difícil, na realidade, conseguir pessoas suficientes dispostas a se submeter a essa experiência, por motivos de privacidade, por exemplo. A psicologia e a neurociência já descobriram muitas maneiras de diferentes elementos de design afetar nossas respostas. Empresas de design comercial já estão alardeando seus conhecimentos de psicologia e neurociência como atributos para se diferenciarem dos concorrentes e como competências para desenvolver novas ideias e recursos de design. Os designers sempre precisaram conhecer a psicologia humana. Embora, no passado, esses atributos sempre tenham sido intuitivos, o neurodesign ajudará a formalizá-los e a enriquecê-los. Pode até chegar a época em que os designers sejam descritos como psicólogos que sabem desenhar.